Fala Dataholic, tudo bem com vocês? Esse aqui é o segundo vídeo da série Databricks de 0 a 100, onde eu vou fazer 101 vídeos, não mais 100, tá? Porque começamos do zero. 101 vídeos sobre Databricks, sobre diversos temas, né? Desde do básico até o avançado, tá? Hoje é o segundo vídeo e eu vou falar um pouquinho sobre clouds, tá? Quais clouds que o Databricks opera e como que ele opera. Especificamente hoje vai ser sobre Azure, tá? Eu também falei que ia ser um vídeo por semana, né? Pode ver aqui que já tá com uma risadinha aqui, talvez não dê. Mudar para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A gente ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Mas eu vou intercalar com posts, né? Se você está me seguindo no blog Data in Action, pode ver que eu estou soltando novos posts ali toda semana, tá? Então, vou intercalar um vídeo, talvez uma semana sim, uma semana não, mas não vou deixar de fazer esses 101 vídeos que eu prometi para vocês, tá? Então, bora pro vídeo de hoje. O tema de hoje, como eu mencionei, eu estou seguindo aqui uma grade, depois a gente pode até revisar isso aqui. Mas eu vou falar um pouquinho sobre cloud, como que o Databricks opera nas clouds, tá? Especificamente hoje sobre Azure, mas eu vou falar um pouquinho sobre as outras clouds também, beleza? Vamos lá. Então, montei esse mapa mental aqui, depois eu vou deixar ele compartilhado para vocês, tá? Não precisa se preocupar. Eu vou deixar o link disponível e alguns prints também. Pode notar que algumas etapas aqui tem anexos, tem anotações, então eu vou compartilhar o link com vocês para que vocês possam também ver as anotações aqui, tá bom? Então, o tema de hoje é explicar um pouquinho sobre clouds, né? Como que ele opera. E especificamente eu falando um pouquinho mais de Azure, tá bom? Algumas particularidades e algumas curiosidades, tá? Esse vídeo vai ser até um pouco mais rápido, mas tem algumas coisas que eu acho que é bacana você saber, você que trabalha com Databricks ou você que está iniciando agora, tá? Primeiramente, né, é importante dizer que a Databricks ela opera em 4 clouds, né? A gente fala só de 3, tá? Aqui tá 3, né? Azure, que basicamente nasceu em 2017, né? Publicamente nasceu em 2017. A AWS, que é a pioneira, né, que foi a primeira que nasceu, inclusive a Databricks nasceu em 2013, já com essa parceria com a AWS, mas acho que ela veio publicamente em 2015. Eu vou mostrar uma imagem ali da linha do tempo. A GCP foi a das últimas aqui, que nasceu em 2019, né, essa parceria com a GCP. E também temos a Alibaba, né, é uma cloud chinesa, tem muito pouco sobre ela na internet, então... não achei nenhuma documentação da Databricks especificamente, mas a gente sabe que ela roda lá. Então ela opera em 4 principais clouds aí. A Alibaba é uma cloud bem grande, que vem crescendo bastante. Porém, ainda tem, né, uma certa barreira de entrada aqui para as Américas, vamos dizer assim, tá? Então a gente vai falar um pouquinho só dessas 3 aqui. E hoje vai ser um vídeo especificamente focado em Azure, tá bom? Deixa eu abrir aqui os anexos para a gente ver a história, tá? Então, como eu mencionei, a Databricks nasceu em 2013, né? E aí em 2015 ela veio ser publicamente disponível na AWS e só em 2017 que ela veio em preview para Microsoft Azure, né? Aqui vai até 2018, mais para frente a gente vai ver que ela nasceu na GCP. A GCP foi uma das últimas ali nesse ranking de Databricks, tá? Beleza? Então a gente sabe que a AWS é sempre a pioneira aqui do Databricks, né? Então uma curiosidade, você vai perceber que as features elas nascem primeiro na AWS, né? Então qualquer coisa nova nasce na AWS, fica em preview na AWS e depois vai para Azure, depois vai para GCP. Inclusive, se você notar, algumas features têm um delay até bem grande. Por exemplo, se você pegar o Databricks SQL, que foi um dos últimos grandes lançamentos aí, não é tão novo, acho que 2020 mais ou menos. Ela nasceu na AWS, depois de um bom tempo, acho que um ano, depois foi para Azure como preview e bem depois foi para AWS, para GCP, né? Então você vê que tem um delay de uma cloud para outra. Então as coisas nascem na AWS, depois vão sendo replicadas para as demais, tá? Por quê? Porque o time que está na AWS é um time que tem uma integração muito forte. Ele é o primeiro time, é um time que tem uma expertise maior. Mas cada cloud tem um time específico de Databricks, né? Porque tem algumas particularidades por trás dos panos ali. Mas os times se conversam e a ideia é que isso seja equalizado com o tempo, né? Quando lançar uma feature, já lance nas 3 plataformas ao mesmo tempo. Mas é importante mencionar que, cara, cada cloud tem seu time porque tem suas particularidades. E geralmente a AWS vamos dizer assim, o beta tester ali, né? A feature nasce lá, é disponível lá, depois vem para as próximas clouds ali, né? Em geral vem nessa sequência, AWS, Azure e GCP. Pode ser que isso mude no tempo, tá? Então isso é bacana de saber. Deixa eu ver esse print aqui. Tá, aqui só um pouquinho sobre Databricks. É importante mencionar para quem está chegando agora.
O que é o Databricks em si, né? Geralmente eu costumo falar da Databricks que é uma plataforma de processamento e análise de dados, tá? Aqui você vai ver como plataforma de Lakehouse, né? Que é unificando o mundo de Data Warehouse com o mundo de Data Lake, tá? Também a gente pode ler assim, mas eu gosto de falar que é uma plataforma de análise e processamento de dados, tá? Muita gente entende a Databricks só como uma plataforma de orquestração de Spark. Isso é muito distante, na verdade, é muito ruim você comparar a Databricks só com uma plataforma de gestão de Spark, tá? Apesar de ela fazer isso muito bem, ela nasceu como uma plataforma de gestão de Spark, né? Inclusive os criadores do Spark são os donos da Databricks, né? Então eles fazem isso muito bem. Só que ao longo do tempo ela vem se posicionando como uma plataforma e não só como uma gestão de Spark em si, tá? Então ela tem muitas features, muitos recursos para que você analise seu dado e entregue seu dado com muito valor, com machine learning, com AI e tudo mais, tá? Então, assim, nunca leia a Databricks como uma plataforma de gestão de Spark. É até bom desvincular isso. A Databricks é uma plataforma de análise e processamento de dados, tá? Por baixo dos panos ela utiliza Spark, claro, é óbvio, mas ela é muito mais do que isso. Então é muito trivial você comparar um cluster de Spark rodando no Kubernetes ou rodando no seu on-premise com a Databricks. É muito cru essa comparação. Tá? Então tem muito mais coisas para você comparar ali, tá? Então tem muito recurso bacana aqui. Então a Databricks ela te proporciona ali o poder computacional de forma bem simples para que você conecte lá no portal e plugue no seu dado e faça análise e entrega de valor, tá? Então ela é basicamente uma ferramenta que você consegue processar, analisar e entregar valor para o seu dado de forma bem simplista, tá? A gente pode ler ela como uma plataforma como serviço, né? Tá bom? Então, foi bom pincelar isso aqui para vocês, tá? Até para desmistificar que ela não é uma plataforma somente de processamento de Spark, ela é uma plataforma de entrega de valor, tá? É muito importante você ter isso na sua mente. Deixa eu abrir aqui alguns comentários que eu coloquei. Tá, isso aqui é muito relevante de falar, tá? Porque a gente fala que a Databricks ela é multi-cloud, ela é agnóstica cloud, na verdade, né? Ela pode rodar tanto na GCP, quanto na AWS, quanto na Azure. Isso é totalmente verdade. Inclusive, para mim, esse é um dos grandes diferenciais da Databricks em relação às outras plataformas, né? Por exemplo, se você pegar cada cloud, ela tem sua plataforma de dados. Por exemplo, a Azure tem o Synapse, a AWS tem o Redshift com o seu ecossistema ali em volta, o GCP também tem seu ecossistema ali dentro do BigQuery e outras ferramentas. Então, cada uma dessas clouds tem plataformas que são equivalentes à Databricks. O que difere, né? São pequenos detalhes, pequenos recursos e features que cada uma tem, inclusive a Databricks tem. Mas para mim o grande diferenciador é que a Databricks é de fato uma plataforma que você pode rodar nas 3 clouds, tá? Você pode migrar lá de uma cloud para outra. Porém, é válido citar que, eu estou rodando meu Databricks na Microsoft Azure, já tenho todo o meu ecossistema lá, e eu quero migrar isso para a AWS. É totalmente possível, porque ela é agnóstica e ela roda na AWS. Mas é válido citar que isso não é tão trivial quanto parece. Tá? As pessoas falam, nossa, é Databricks rodando nas 3 clouds, então é só pegar daqui e migrar para lá. Não é bem assim, mas, claro, existe todo um planejamento que você pode fazer. Tá? Você tem que migrar os seus dados, você tem que migrar toda a parte de infraestrutura, que você pode fazer tudo via código, inclusive eles disponibilizam código para você fazer a cópia dos seus clusters e tudo mais, mas não é tão trivial, tá? Põe em mente que não é do dia para noite que você sai de uma cloud e vai para outra. Muito importante, tá? Mas funciona, beleza? Então é muito importante citar esse ponto, né? Apesar de ela ser agnóstica e ela rodar nas 3 clouds, você precisa pensar que não é tão trivial assim. Um ponto bacana de falar é que assim, você pode conectar em qualquer storage dentro da Databricks, né? Você pode ter um cluster Databricks que conecta no S3, que conecta no Cloud Storage do GCP e conecta no Blob Storage da Azure, né? Então ela consegue rodar ali olhando para os 3 storages. Mas outro ponto que é importante citar é esse aqui de baixo. Ela não é multi-cloud. Por exemplo, eu não posso ter um cluster rodando em 3 clouds, que seria maravilhoso, né, para a resiliência do seu serviço. Então, por exemplo, ela é multi-cloud por estar nas 3 clouds, mas o seu serviço não é multi-cloud. O seu serviço ele vai operar somente naquela cloud. Você pode conectar nos storages das outras clouds, mas você não pode expandir o seu cluster para as outras clouds, né? Isso seria maravilhoso, talvez até esteja no plano futuro dela aí, tá? Então pense assim, se você cria um cluster, ele vai rodar somente naquela cloud, tá? Seria muito legal se ele conseguisse expandir para as outras clouds, né? Seria bem legal, tá? Mas ele não é, tá? Então a Databricks é multi-cloud, mas a operação dela é só em uma cloud que você escolher ali, né? Você pode ter workspace nas 3 clouds, tudo bem, não tem problema, mas é um pouco mais difícil de você gerenciar isso aí, tá bom? Então, beleza, 2 curiosidades, deixa eu ver aqui que tem de notes. Isso aqui é legal também citar, né? Então a Databricks, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo na Microsoft Azure, mas a Databricks ela opera em cima de container, né? Então você desenvolve o software Databricks para container
Então quando você vai rodar esse cara, ele sobe dentro de um container, pensa como um Docker, né? Ele sobe dentro de um Docker ou de um Kubernetes e você roda lá dentro. Por isso que esse código é portável, né? O mesmo código que você roda na Databricks, você roda na AWS, você pode rodar na Microsoft Azure ou na GCP. Imagine se ela desenvolvesse em cima de uma plataforma específica, embedada na AWS, por exemplo. Seria muito difícil migrar isso aí. Então, eles já desenvolvem a Databricks para rodar em container. A gente não enxerga isso, né? Quando a gente cria o serviço lá, eu vou mostrar, a gente enxerga só o serviço lá no nosso Resource Group, e no outro Resource Group que eu vou mostrar para vocês, a gente vê as VMs. Então dá a impressão que a Databricks, ela gerencia VMs e o Spark roda dentro das VMs, né? Puramente o Spark das VMs. Mas não é assim. Ele sobe as VMs, mas dentro das VMs ele sobe o Databricks, o Spark, dentro dos containers, né? Isso que é bastante importante dizer. Isso funciona assim para AWS e Microsoft Azure. Tá? A GCP, como foi a última a nascer o Databricks, eles já nasceram de uma forma mais sofisticada, vamos dizer assim. Eles já nasceram 100% Kubernetes. Então, quando você cria um cluster lá no GCP, toda a operação que ele cria é dentro do GKE, né, que é o Kubernetes da Google. Tá? É uma plataforma de Kubernetes da Google, como se fosse o AKS da Microsoft. Tá? Então, a Databricks já nasceu 100% Kubernetes lá na GCP. É um pouquinho diferente, mas nada muda pra gente. Tá? Existem alguns testes de performance, de criação de cluster e tudo mais, mas no final das contas, para processamento do dado em si, a performance tende a ser bem parecida, ou ser igual, tá bom? Então, outra curiosidade bem legal de saber, tá? Que a gente roda em container. Eu vou mostrar aqui também alguns pontos interessantes. Inclusive, eu vou deixar um link explicando essa parte do Kubernetes aqui, tá? Tanto para GCP quanto para Azure e para AWS, tá bom? Beleza, então falamos aqui uma introdução um pouco das clouds que a gente opera. São 3 clouds. A AWS é a pioneira desde 2013, Microsoft Azure desde 2017 e GCP desde 2019, tá bom? E aí o foco agora é falar de Azure, beleza? Vamos para dentro do Azure aqui agora. Deixa eu abrir aqui os nodes que a gente tem. Primeiro esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é bem legal comentar. Por exemplo, Reginaldo, então beleza, eu tenho o Databricks nas 3 clouds, mas o que difere o Databricks nas 3 clouds? Ele tem alguma diferença, tem alguma particularidade que eu possa utilizar para avaliar, né, qual cloud eu vou escolher, por exemplo? Ele tem algumas particularidades sim, tá? Apesar de o core do serviço, né, que é a gestão de Spark, Machine Learning, tudo isso é o mesmo para as 3 clouds, né? O seu código vai rodar igualmente nas 3 clouds, mas ele tem algumas particularidades que é o seguinte, levantei 3, tá? Os 3 principais que eu vejo aqui, que é a integração de serviços. Então, por exemplo, na Microsoft Azure você tem uma integração com serviços do ecossistema Azure de forma nativa, por exemplo, Azure Active Directory, Cosmos DB, SQL Database, Synapse, Storage Account, Azure Blob Storage, né? Então, por exemplo, essa integração com os serviços da Microsoft Azure é uma forma mais nativa de você integrar, tá? Assim como a AWS e a GCP também. Então, por exemplo, na AWS você tem também a mesma gama de integrações, só que com serviços da AWS, por exemplo, com Redshift, com Athena, com outros serviços, com S3, por exemplo, né? Então você tem uma integração com os serviços nativos ali, tá? Então, essa é a primeira grande diferença entre as 3 clouds, né? O Databricks nas 3 clouds. Mas isso não é o core deles, né? O Spark não é o principal. O Spark roda igualmente nas 3 clouds, tá? Ofertas de capacidade. Então, quando a gente fala das 3 clouds, você vai notar que cada família de máquinas é diferente, a capacidade da região. Então, muda muito a questão da capacidade da região que você está, da cloud que você está, da máquina que você está, família de CPU, família de tudo, né? Então, isso muda um pouco, tá? Precificação também muda um pouco. Então, a precificação também pode mudar um pouco entre as 3 clouds. Então, fica bem esperto com isso. E ferramentas de monitoramento e administração, tá? Então, por exemplo, na Azure, como que eu monitoro o Databricks em real time? Eu configuro o Diagnostic Settings para despejar no Storage ou despejar no Event Hubs. E é bem diferente da forma que eu faço no S3, no AWS, e na forma que eu faço no GCP, tá? Então, algumas ferramentas de administração são diferentes para cada cloud, isso é importante dizer. A forma e a estrutura que os logs são disponibilizados é a mesma. Então, se você conseguir interpretar o log, você só vai mudar a ferramenta de cada cloud ali, tá? Ou o storage, ou alguma forma de você monitorar, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Acho que é bacana todo mundo ter esse conhecimento de pequenas diferenças entre as clouds, tá? O que eu tenho aqui de print? Tá, isso aqui... eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre data plane e control plane, não vou entrar aqui agora.
E isso daqui é só o link que eu mencionei para vocês, tá? Vou deixar disponível aqui para vocês lerem depois, quando tiverem acesso no mapa mental, beleza? Então, entrando para dentro do Azure um pouquinho mais. Quando a gente vai criar um Databricks lá dentro do Azure, a gente tem duas opções. Criar o Databricks Premium ou o Databricks Standard, ou Tier, né? A forma que, os recursos que você vai ter lá dentro do Databricks disponível. Então você tem o Premium e o Standard. E aí, na AWS, ela é um pouquinho diferente. Ela tem o Standard, o Premium e o Enterprise, né? Eles gostam de complicar a nossa vida, um pouquinho, só para complicar um pouquinho mais. Você tem que entender qual que é a diferença de um para o outro, tá? E na GCP tem o Standard e o Premium também. É bem parecido com a Microsoft, tá? Na Microsoft, quando você vai criar, você tem a opção de Premium ou Standard. O que difere esses dois caras, né? Porque como que você define qual que você vai escolher? Trouxe aqui alguns pontos. Por exemplo, no Premium você tem monitoramento em tempo real, no Standard você não tem. Você tem suporte 24/7, no Standard você não tem. Integração nativa com a AD, integração nativa com a ADF, história de outras coisas em volta ali. Então, por exemplo, aqui no Standard você não tem de forma nativa, né? Então você precisa customizar algumas coisas. Outro ponto importante dizer também é que o Standard também tem algumas coisas de segurança. Então, geralmente quando você quer um ambiente mais seguro e mais robusto, você vai acabar vindo para o Premium, tá? Em geral, times maiores vão acabar tendo que ir para o Premium. É pouquíssimos casos que eu vi utilizando o Standard. Muito raro você ver alguém usando o Standard, tá? Um ambiente mais controlado, uma área bem específica, tá? Então, em geral, o Premium vai ser a sua escolha aí. Claro, o preço também muda, né? Só de você falar Premium, já o valor já é mais salgado, tá? Então o preço é um pouquinho maior e você tem algumas features diferentes do Standard, beleza? Então você tem dois tiers para escolher, Premium ou Standard. Depois que você escolheu o Premium e Standard, criou o seu Databricks Service, né? Aí a gente vai para dentro de algumas configurações específicas. Eu chamei aqui de deploy, mas não é bem deploy. É a forma que você configura o seu serviço lá na sua cloud. Então tem duas formas. A forma default, que é next finish, né, padrão que todo mundo faz. E tem uma forma que chama VNet Injection, ou né, advanced. Então, algumas formas de chamar aí no mercado, tá? O mais comum que eu vi é VNet Injection, tá? O que difere isso aqui? A única diferença é que no default a Databricks cria a sua própria rede, sua própria virtual network e ela mesma gerencia isso para você, tá? Você não tem trabalho nenhum, você não precisa saber nada de rede, ela vai criar e gerenciar para você. Agora, quando você precisa blindar o seu Databricks para acessos externos, acesso de alguma rede específica, você precisa colocar o Databricks dentro de uma Virtual Network. E aí você pode escolher, pode configurar sua Virtual Network e pegar o Databricks e colocar lá dentro, tá? Então, geralmente, em ambientes mais robustos, em ambientes mais complexos, em grandes companhias, você vai ver muito Databricks dentro de uma VNet específica, tá? E aqui é um ponto de atenção que eu deixo para vocês. Aqui também tem uns links de referência. Inclusive está aqui, ó, a forma que é implementado, né, o VNet Injection. E aqui é só o link de documentação, tá? Para vocês darem uma lida lá. Um ponto importante que eu gosto de destacar aqui é a experiência que eu já vi de mercado. A quantidade de spaces disponíveis que você libera para sua subnet dentro do Databricks. Em geral, é muito comum jogar lá /24, que é, se não me engano, 255 IPs. Mas isso você precisa planejar, sentar com o seu cara de redes e desenhar essa estrutura para você. É porque às vezes sua mente é muito robusto e você cria 10 clusters de 25 máquinas, acabou. Opa, tocou o alarme aqui. Acabou, né? Se você cria 10 clusters de 25 máquinas, acabou, né? Já era o seu range de IPs. Então você vai começar a tomar erro, tá? Então geralmente você tem que ver um /23, um /16, alguma coisa. Então eu não conheço muito bem essa parte de redes de forma avançada. Então geralmente eu chamo um cara de redes para poder desenhar isso comigo, tá? Então esse aqui é o modo mais complexo de implementação que eu recomendo que você envolva alguém de redes para desenhar isso com você, tá? Porque essa parte de redes, se você planejar errado, cara, dá um trabalhão. Você tem que criar um novo workspace, você não pode alterar isso on the fly. É bem difícil, tá? Então planeje com cuidado essa parte de rede. Tá? Vamos para o modo default, que é o next finish, que é o mais simplificado. Então depois que a gente criou o nosso serviço, né, já deu deploy lá e está criado, tem aqui algumas particularidades, tá? A primeira particularidade que eu quero citar é o seguinte: Azure Account, né? Aqui a gente entra na parte de Data Plane e Control Plane que eu mencionei lá atrás, tá? Então, primeira coisa, você tem a sua conta no Azure, que é onde você está criando o seu recurso, onde você está criando o seu Databricks, tá? E você tem a conta da Databricks, que essa a gente não enxerga, tá? Por que eu vou mencionar ela? Porque toda a parte de Control Plane,
Toda a parte de inteligência e o software da Databricks, tá? Fica dentro da conta da Databricks na Microsoft Azure, né? Então a Databricks tem uma conta em cada cloud. Ela tem uma conta na Microsoft, tem uma conta na AWS, tem uma conta no GCP. E dentro dessa conta dela na cloud, fica os recursos dela, né? Fica o software por si só, né? Então quando eu falo Control Plane, eu vou traduzir como software de gestão da Databricks. É onde está a mágica do código fonte, tá? E dentro do Control Plane fica algumas coisas a mais. Por exemplo, todos os seus notebooks que você cria fica no Control Plane lá na conta da Databricks. Os jobs que você cria, toda a parte de codificação dos clusters, parametrizações, a parte de gestão dos clusters fica dentro do Control Plane, tá? Então, tudo a parte de gestão, né, a parte do código mesmo que gerencia os clusters e tudo mais, fica dentro do Control Plane na conta da Databricks. Isso aqui a gente não tem acesso, tá? Na nossa conta, o que fica? O chamado Data Plane, que é basicamente a parte de processamento, é o Spark puro, é os clusters Sparks, né, os drivers, os nodes, é o cara que trabalha em si, né, e o dado, né, o dado fica sempre na nossa conta, é muito importante mencionar isso, tá? Uma coisa aqui que é legal dizer, deixa eu ver, tem um ponto aqui. Ah tá, esse aqui é bastante legal informar, que é o seguinte, notebooks, eles ficam no Control Plane. Sabe quando você dá um display ou você dá um select lá no seu notebook que tem um resultado na tela? Esse resultado ele fica armazenado na conta da Databricks, tá? Porque você dá um display, ele vai lá para o notebook e fica salvo lá. Então se você tem um dado muito sensível, tá? Isso é importante dizer, que você não pode que esse dado trafegue de uma conta para outra, mesmo que seja na mesma região, no mesmo continente. Você precisa saber disso, sei lá, estou fazendo um display de salário de funcionário, que isso ninguém pode ver. Esse dado ele vai trafegar da sua conta para a conta da Databricks, tá? Ah, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Tem uma forma de você fazer isso, que é entrando em contato com a Databricks e pedindo acesso nessa feature que está em preview, tá? Depois dá uma lidinha aqui no texto, também está o link aqui, beleza? Importante saber isso, tá? O dado que você dá o display na tela, ele vai para a conta da Databricks, tá? O dado por si só, o seu dado, né? Ele fica no seu storage, no storage account que você criou, ou no DBFS, que é o storage da Databricks, tá? Que eu vou falar um pouco mais para baixo ali, beleza? Então, falando de contas, é isso. É legal. Então, temos sempre a nossa conta e a conta da Databricks que fica o Control Plane. Essa conta a gente não vê nada, tá? E falando de resource groups, né, que são a forma que você organiza os seus recursos dentro da Microsoft Azure. Né, você cria grupos de recursos por área, por time, por billing, a forma que você quiser organizar. E dentro desses resource groups está o seu recurso. Tá? Quando eu crio um Databricks, claro, eu já tenho um resource group, né, então eu criei o meu resource group Databricks. E lá dentro eu vou criar um recurso Databricks. Tá? Quando eu criar esse recurso, a Databricks cria um outro resource group para ela. Tá? E dentro desse resource group dela, que ela gerencia, aí tá os recursos computacionais, VMs, rede, storage, discos e IPs, tá? No nosso resource group a gente vai ver só esse carinha aqui, o Databricks Service, tá? Então, quando a gente cria um Databricks, ele vai ter sempre dois resource groups, o seu, que você criou, e o dela, que ela criou automaticamente, e esse recurso é totalmente bloqueado, tá aqui, ó. Ele é totalmente bloqueado, você não consegue fazer nada, tá? Depois eu mostro lá, você vê os recursos, mas quando você abre ele, você não consegue navegar, né? Por exemplo, storage você não consegue navegar nas pastas, por exemplo, tá? Então tem esse ponto também. Então quando você for ver a billing, é sempre importante você ver a billing dos dois RGs, tá? Porque às vezes as pessoas filtram só a billing do resource group dela e ela tá vendo só uma parte do custo, tá? Porque tem a parte do custo dos DBUs, tá? Então a Databricks ela cobra de duas formas: DBUs e os recursos. Os DBUs é praticamente o que a Databricks ganha, né? É onde a Databricks ganha dinheiro. Então ela cobra por Databricks Units, que é uma combinação de CPU, storage e memória, tá? É uma unidade de medida que elas criaram, assim como a Microsoft tem com o SQL Database, que é o DTU, como o Cosmos DB, que é os RUs, tá? Então a Databricks tem o DBUs, que é a unidade de medida, que ela cobra por hora de processamento. Isso vai variar do tamanho do cluster e tudo mais, quantidade de CPUs, tá? Então você vai pagar pelos DBUs, fique esperto. E você vai pagar também pelos recursos, tá? E quando você vai ver lá os recursos, você tem o que? VMs, você vai pagar pelas VMs pelo tempo que ela ficar ligado. Esse dinheiro aqui praticamente vai para a Microsoft, tá? Eu não sei se tem alguma parceria que é distribuída ali, mas em geral é o dinheiro da Microsoft. E os DBUs é o dinheiro da Databricks, tá? Então você vai pagar por VMs, network, storage. Esse storage, como eu mostrar para vocês, ele é o DBFS. Esse storage ele nunca morre, tá? Por exemplo, as VMs, elas vão ser ligadas quando você cria o cluster. Quando você desligar o cluster, essas VMs vão ser eliminadas, elas são excluídas, tá? Então, VMs são excluídas, IP são excluídos, discos são excluídos, né? Eles nascem, morrem, são efêmeros, né? Como chama. Porém, o storage não é. O storage é onde está o DBFS, tá? Ele nunca é excluído,
tá? O DBFS é onde fica ali algumas pastas nativas do Databricks, por exemplo, datasets de exemplo, algumas coisas do tipo, tá? E aí você pode também salvar tabelas ali, claro que não é boa prática, mas eu já vi muita gente salvando tabela no DBFS, mas ela fica salva, você não perde ela, tá bom? Então, muito importante, você é cobrado de duas formas, DBUs e recursos computacionais, beleza? Eu acho que aqui era isso, deixa eu mostrar na prática para vocês aqui algumas coisas agora. Aqui tá alguns links, que tá tudo embedado lá no mapa mental que você pode baixar depois. Então vamos aqui para a parte de Azure, tá? Então aqui eu tenho meus resource groups, tá? Tenho dois, o que eu criei, que é o RG Databricks, que é onde está o serviço da Databricks, ó, tá vendo aqui, ó? Azure Databricks Service. Isso aqui a gente pode chamar de control plane, né? Por trás dos planos desse cara aqui, tá toda a parte de mágica de código da Databricks, só que tá dentro da cloud da Databricks, tá? Aqui eu só vejo um ícone aqui, né? Mas não tem nada aqui por trás. Quando eu abrir esse cara, ele vai abrir um outro workspace que eu vou mostrar para vocês. E se eu voltar aqui, aí eu tenho o workspace da Databricks, que ele é gerenciado pela Databricks. Esse workspace aqui, você pode ver que ele não tem nenhum lock, nada específico, mas ele é totalmente bloqueado. É alguma customização da Databricks com a Microsoft, tá? A gente não pode fazer nada. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ordenar aqui. Eu tenho 4 discos ligados agora, tenho placas de rede, né? Tenho 2 máquinas virtuais que eu vou mostrar que eu estou com o cluster ligado. E eu tenho o storage. Esse storage eu falei que ele nunca morre, é onde está o DBFS. Se eu vim aqui, por exemplo, em navegação aqui, containers, eu consigo ver alguns containers, que é o ephemeral, jobs e tal. Se eu clicar em ephemeral, por exemplo, eu não consigo acessar, ele é bloqueado, tá? Então ninguém consegue ver, mesmo que você seja admin da conta, você não vai conseguir ver esse cara, tá? Bacana? Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, lá no Workspace Databricks, eu tenho um cluster ligado aqui, que é esse cluster que eu criei de exemplo, né? Ele é um cluster de 2 nodes, mas só tem um node ligado agora, e é um cluster basicão, né? Então sempre que eu tenho um cluster, modo cluster mesmo que a gente fala, né? Ele sempre tem os worker nodes e o driver, né? Então se eu crio um cluster de uma máquina, ele vai ter 2 máquinas, que é o driver e o worker, tá? Então nesse momento que eu tenho só uma máquina ligada, eu vou ter 2, né? Que é o driver e esse cara aqui, beleza? Então se eu vim lá no nosso resource group, né? Que eu falei pra vocês, eu tenho 2 máquinas ligadas, que é um worker e o outro é o driver, tá? E aí que para cada máquina ligada eu tenho 2 placas de rede e 2 discos, tá? Então é bastante importante saber disso. E isso aqui vai variar da configuração da máquina que você subir lá, né? Da família da máquina e tudo mais, beleza? Mas tudo isso aqui eu tô pagando, né? A única coisa que depois vai sobrar é o storage e o Network Security Group. Network Security Group. O resto, quando eu desligar o cluster, ele vai excluir, tá? Vai ficar limpo aqui. Mas é bastante importante mostrar esse detalhe para vocês aqui. Vindo aqui para billing, uma coisa bastante importante de mencionar, é o que eu já citei ali, que é... aqui eu estou agrupando minha billing, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um custo no dia 4, que é de um resource group R$9 e do outro mais R$9, tá? É muito comum as pessoas virem aqui, por exemplo, e filtrar o resource group. E aí você vai ter uma visão errada, né? Se a pessoa vir aqui, por exemplo, e filtrar só o resource group que eu criei, que eu acho que é o que eu tenho que pagar, por exemplo, que é esse cara aqui, ó. Aí eu vou achar que eu tenho que pagar só esse valor aqui de R$9, né? Mas na verdade eu tenho que pagar também os recursos computacionais, né? De VMs, IPs, storage e tudo mais, tá? Então, quando você trabalhar com Databricks, você tem que ficar de olho com isso aqui. Nunca filtre só um resource group que você criou. Você tem que olhar o valor completo de computação e o valor de DBUs, tá? Isso aqui é praticamente o valor de DBUs, tá? Beleza? Então, acho que isso aqui é importante citar também. Vamos voltar aqui no mapa mental. É isso, gente. Acho que para esse vídeo aqui eu queria mostrar esses pontos aqui, curiosidades de como que a Databricks opera em cima dentro das clouds, né? Especificamente no Azure, tem essa separação de resource groups, tem algumas curiosidades ali que eu mostrei para vocês, o modo de deploy e tal. E nos próximos vídeos a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre, talvez sobre as outras clouds, outra vez sobre a parte de cluster, então vamos mais a fundo, tá? Mas hoje a gente deu uma introdução aqui de como que a gente opera, beleza? Então a gente se vê na próxima, até mais.